Instituto de Física da URGS. Tá ótimo. Bom, então, pessoal, vocês não vão acreditar o que eu acabei de escutar. Cheguei na festa e perguntei para a menina assim, o que ela fazia, né? Aí ela me disse assim, eu faço um mestrado em luxo. E eu perguntei para ela, o que vocês estudam no mestrado em luxo, né? E ela disse, carros de luxo, hotéis de luxo. E eu achei aquilo interessante. Mas ela me perguntou o que eu fazia. E eu, orgulhosamente, disse para ela que fazia um doutorado em física. E aí, ela me disse assim, que legal, então tu faz educação física. Eu disse, não é bem isso. Física é aquela matéria que estuda os fenômenos da natureza. E ela disse, muito bom, então tu pode fazer coach quântico. E eu disse, também não é bem isso. Aí ela disse, puxa vida, então para que serve isso? Pessoal, essa pessoa que eu trouxe aqui, essa personagem, é a Carlota. É uma personagem que nós criamos para discutir as questões de gênero de maneira lúdica. E a Carlota, e esse assunto que eu trouxe para vocês é um assunto que aconteceu comigo, quando eu fazia doutorado na França. E eu trouxe esse assunto, essa pequena parte da conversa, para ilustrar um ponto que eu considero um grande problema, que é a falta de respeito, né, pela ciência. Então, isso é um problema por várias razões, mas entre elas é o fato de que as pessoas não fazem ciência, não procuram ciência. Então, para ilustrar o problema, eu trouxe essa imagem, tá? Então, assim, vocês devem conhecer isso aqui, é uma brincadeira para encontrar o Wall-E, e essa é a mesma chance de encontrar um cientista no Brasil. Nós não temos cientistas no Brasil. Eu vou trazer um dado para vocês, que é o dado mais dramático, que é nas ciências exatas e tecnológicas. Eu já agradeço aqui, eu tenho que pegar uma colinha para pegar o nome das meninas, que eu vou esquecer, senão. Então, a Camila acabou de nos contar da tecnologia, tem muito pouca. Então, nas ciências exatas e tecnológicas, a Luísa também, tem muito poucas mulheres, aliás, muito poucas pessoas. Então, se eu conto o percentual de pessoas no Brasil formadas em ciências exatas e tecnológicas, isso inclui todas as engenharias, física, química e matemática e computação, eu chego em parcos 2%. Esse percentual é baixo se comparado com qualquer país desenvolvido. Mas, bem, hoje o ponto aqui não é exatamente isso, mas é um recorte disso. E hoje, felizmente, a gente teve várias pessoas claras sobre isso, né? Que é a falta de diversidade nesse mundo da ciência. Então, nós tivemos a palestra da Ana, que foi ótima, a Luísa, a Camila. Então, eu vou falar das mulheres na ciência e eu quero comentar com vocês uma coisa que também ela já fez o favor de me falar, que é o seguinte, apesar das pessoas pensarem que a coisa está melhorando, não é bem assim. Se vocês olharem essa foto aqui, tem a nossa fantástica Marie Curie, né, no meio desse monte de outros monstros sagrados, e a situação hoje não é tão melhor quanto essa aqui. Não é tão melhor quanto a gente pensa. Então, isso é um problema, mas é um problema das áreas das ciências exatas e tecnológicas. A falta de representatividade e entrada das mulheres. Mas tem um segundo problema, que é universal, que é esse aqui, que é o efeito tesoura. Esse efeito tesoura, só trouxe um exemplo aqui, esse aqui é o percentual de matrículas femininas na graduação geral do Brasil. Então, nós já somos a maioria. Mas, se vocês olham o percentual de pesquisadoras, nós somos 30%. E lá, no topo de carreira, que é a Academia Brasileira de Ciências, nós não somos nem 15%. E esse efeito, né, que é esse efeito tesoura, que varre as mulheres para fora da carreira, é um efeito tristemente universal. Ele acontece em todas as áreas que a gente tem a medida, todas as áreas, não só científica, em qualquer país do mundo. E aí, uma pergunta que aparece, óbvia, né, todo fenômeno universal, a gente se pergunta por quê ou porquês. E aí, uma das principais, assim, do senso comum, uma das principais respostas que eu escuto é assim, as mulheres não têm ambição, Carolina. E aí, eu quero falar para vocês uma coisa que eu escuto muito. Escuta, já parou para pensar, Carolina, que as mulheres talvez não queiram subir no nível de carreira, porque, afinal de contas, é muita responsabilidade, elas não têm vontade de ocupar seu tempo com isso. E a minha resposta é sim. Já parei para pensar e fui na literatura e descobri que isso é um mito. Então, trago para vocês um estudo feito por uma consultoria, BCG, onde eles mostram que homens e mulheres no início de carreira têm o mesmo nível de ambição. E, com o passar do tempo, ambos perdem a ambição. A gente se dá conta que, né, que a gente não é Einstein, então a gente sabe que vai perdendo a ambição, mas a das mulheres despenca. E eles perguntam por quê.
E a resposta não é a maternidade, o marido, sei lá o quê, a resposta é o ambiente de trabalho. Então, o machismo não está escrito nas regras de trabalho, não está lá escrito, você não pode avançar. O machismo não é uma bofetada que a gente recebe no dia a dia, mas são as frases cretinas, aquelas pequenos beliscões do dia a dia que eu vou ilustrar agora, com uma frase dita por um professor da PUC. Ele disse assim: as leis, como as mulheres, foram feitas para serem violadas. Na época, repercutiu na mídia local, logo depois morreu, nada aconteceu. Mas isso aqui nos faz entender, frases como essa, eu teria várias para exemplificar, mas nos fazem entender que o ambiente não é para nós. Bom, mas se a falta de ambição não explica o problema, então o que explica o problema? E aí, eu vou trazer para vocês um ponto que eu acho muito crucial, que são os estereótipos de gênero. E eu acho crucial porque ele acarreta 2 tipos de problema, pelo menos 2. O primeiro é uma escolha de carreira enviesada, via um processo que é a baixa de autoestima das meninas, que eu vou explicar num minuto, e o outro são os preconceitos implícitos. E aí, eu quero fazer um exemplo para vocês aqui para ilustrar esse problema, eu vou propor um experimento. O experimento é, coloquem no Google, jogos de laboratório para meninas. O primeiro site que aparece é um site com um monte de jogos, e o único jogo relacionado ao laboratório é um jogo onde o homem acabou de fazer um experimento, deixou uma bagunça, e o seu objetivo é limpar o mais rápido possível. Mas se vocês não gostam desse aí, não tem problema. Vocês podem ir nesse mesmo site e a menina pode brincar de ser babá do bebê da Barbie. Ela também pode brincar de se embelezar com a princesa. Então, assim, nesse mesmo site nós temos pelo menos 3 estereótipos, que é mulher gosta de se embelezar, mulher gosta de limpar, mulher gosta de cuidar. E aí a gente cria as caixinhas desde cedo e faz com que as meninas percam a autoestima. E aí eu vou trazer para vocês aqui um exemplo desse artigo que foi publicado na revista Science. Eles contam a história de uma pessoa muito inteligente para meninas e meninos de 5 anos de idade e perguntam o gênero da pessoa. Aos 5 anos de idade, as meninas dizem, é uma mulher. Os meninos dizem, é um homem. Mas, aos 7 anos, quando eles repetem o estudo, acontece que homens e mulheres têm como modelo de pessoa inteligente um homem. Então, elas perdem a autoestima tão jovens, na idade de 5 a 6 anos de idade. E isso faz com que elas escolham uma carreira enviesada. E por quê? Porque as carreiras também são estereotipadas. Por exemplo, matemática. Matemática é uma carreira para gênios. Então, como é que eu, uma mulher burrinha, vou fazer uma carreira para pessoa inteligente? Então, desde cedo a gente bota nos lugares, nas caixinhas, carreira para mulher, carreira para homem. Mas, claro que isso não explica tudo, né? É um problema complexo, então vou trazer um segundo ponto, que são esses preconceitos implícitos. E aí eu quero contar uma outra história que me aconteceu umas 3 semanas atrás. Eu fui convidada para fazer parte de um painel de discussão sobre inclusão, né, numa empresa multinacional perto de Porto Alegre, e eu dividi o painel com um cara que disse assim: nessa empresa não existe viés de seleção. Nós recebemos os currículos e nós olhamos igualmente, como se fossem... Nem olhamos o nome do candidato. Meninas, vocês precisam ousar mais. Vocês não estão oferecendo, se propondo, portanto, vocês não estão tendo cargo. Daí eu disse para ele assim, olha, talvez tu não saibas que na tua empresa existe viés de seleção, talvez não exista, mas estatisticamente existe. E aí eu trouxe para eles esse estudo, que é um dos muitos estudos que quantifica o preconceito implícito. E aí, nesse estudo aqui, eles enviam 127 currículos idênticos para uma vaga de chefe de laboratório e eles pedem que os avaliadores deem nota aos candidatos. Metade dos currículos tem o nome Jennifer, metade tem o nome John, e o resultado é o seguinte: o John é melhor que a Jennifer em todos os critérios. Ele é mais competente que a Jennifer, ele tem mais capacidade de orientação de alunos que a Jennifer, e ele ganharia 20% a mais que a Jennifer, baseados no mesmo currículo. Então, esse tipo de preconceito... E os avaliadores não estão, assim, de maneira racional, querendo barrar a mulher. O problema é que eles também viveram na mesma sociedade que todo mundo, e eles também têm os estereótipos deles. Então, embora a gente não saiba, nós somos todos enviesados, todos racistas, todos machistas, todos homofóbicos, e vocês podem se testar num site de Harvard que testa preconceito implícito. E é incrível. Então, isso aqui é
é um claro mecanismo que barra a ascensão das mulheres. Bom, mas frente a isso, o que fazer? E aí, claro, né, eu não tenho a resposta para isso, então eu estaria milionária numa consultoria qualquer. Então, eu não sei a resposta, mas eu tenho algumas ideias. E no tempo que me resta, eu vou falar sobre duas coisas que eu acho essenciais. A primeira coisa é a questão de fomento e instituições sólidas. Fomento sólido, e aqui eu quero dar 2 exemplos, tá, pessoal? Espera que eu vou me... Esse é um projeto de extensão que eu coordeno junto com a professora Daniela Pavani, no Rio Grande do Sul, lá na URGS. Eu sou professora de física, até não me anunciei ainda. E esse projeto tem como objetivo atrair meninas para carreiras de ciência e tecnologia. Existe lá desde 2013. A gente leva ciência e questões de gênero para as escolas, a gente pega meninas das escolas públicas, leva para a universidade, a gente forma professores. A gente tem uma série de ações e nós formamos alunos de graduação para levar essas ações nas escolas. Então, a gente sobrevive com alunos de extensão. Meu projeto não existe sem eles. Eu tenho um segundo projeto que eu tenho muito orgulho e muita paixão, que é o Fronteiras da Ciência, que faz divulgação científica, e a gente é péssimo da divulgação da divulgação. Vocês podem notar por esse pequeno panfleto, que não é o nosso forte. Mas o conteúdo do programa é excelente. A gente tem há 10 anos esse projeto, eu faz 4, eu não entrei na equipe desde o começo, mas eu era fã antes de entrar na equipe. Então, eu posso dizer que é maravilhoso o conteúdo. A gente produz um podcast por semana, a gente entrevista cientistas, fala sobre pseudociências, divulga e disponibiliza enfim, qualquer agregador de podcast. E esses projetos, esses 2 projetos, do qual eu participo e tenho muita paixão, são projetos de extensão da universidade. Eu sou pesquisadora, sou extensionista, sou professora, e digo para vocês que fomento e instituição sólida são essenciais para esse país continuar fazendo o mínimo de avanço que a gente já fez nessas áreas. Esse projeto aqui depende absolutamente do CNPq, e financiamento público é essencial para qualquer pesquisa e extensão em qualquer lugar do mundo. O Serra Pilheira faz um trabalho maravilhoso de financiamento privado, a L'Oréal faz a mesma coisa, algumas empresas fazem isso, mas financiamento público é muito essencial. Esses cortes da CAPES e do CNPq que aconteceram recentemente são ataques gravíssimos ao que está acontecendo, uma coisa muito grave, que é a possibilidade de apagão da ciência brasileira. A gente está aqui falando sobre divulgação científica, mas talvez não tenhamos ciência para divulgar daqui a um pouco, porque a gente não vai ter aluno para formar, e isso é um grave problema. Mas, bom, então, fora a necessidade de ter fomento estável, né, de poder contar com dinheiro, porque, afinal de contas, mesmo que a gente ame o projeto, não é suficiente. Então, fora esse ponto, que é muito crucial, eu quero falar da segunda coisa, que é a opinião versus ciência. E aí, eu acho que o trabalho da Ana, falou das mulheres negras, não sei cadê a Ana, eu acho fantástico, porque ela tirou o problema da questão do achismo. Né? Assim, a pessoa não tem mais como dizer, eu acho que racismo não existe. Não me interessa o que tu acha. Na minha empresa não tem viés de seleção. Não me interessa, eu tenho dados. E se tu não tem dados na tua empresa, não tem dados no teu departamento, colete. Olhem quantas mulheres tem em volta, olhem quantas mulheres são chefe, quantas mulheres sofrem mansplaining, interrupting, quantifique. Porque o problema para de ser um problema de achismo e passa a ser um problema científico. E a vantagem de ser um problema científico é que a gente pode fazer hipóteses e tentar solucionar de maneira científica. Eu vou dar um exemplo para fechar, porque eu quero destacar exatamente por que eu digo sempre que a pior ciência é aquela que não quer ver, é que foi a primeira vez, publicado na semana passada, um artigo, eles conseguiram medir pela primeira vez o preconceito implícito em comissões que avaliam cientistas na França. E eles mostram o seguinte, das 40 comissões que eles têm lá, todo mundo tem viés implícito, medido quantitativamente. Então, a gente poderia dizer, não tem solução, os caras têm viés implícito, não tem o que fazer. Não é bem assim. Dentro das comissões que têm consciência do problema e que consideram a falta de diversidade um problema, o que não é sempre verdade, nessas comissões, o viés na seleção não aconteceu. Ou seja, eles promoviam mulheres e homens pesquisadores no mesmo nível. Então, isso é para dizer que, se a gente começa a conhecer o problema, entender o problema e levar o problema para o nível do consciente, sim, há possibilidade. Sem isso, no obscurantismo, a gente está fadado. Na verdade, não só com relação a mulheres na ciência, mas com relação à mudança climática, à vacinação e tudo aquilo que já foi comentado hoje sobre o obscurantismo da ciência que a gente vive hoje no Brasil e no mundo. Muito obrigada.
Sociedade